Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de Laboratório de Programação e essa é a nossa primeira aula. Nesta aula vamos aprender a instalar e configurar o nosso ambiente de programação. Nesse caso vamos usar um compilador separado da ferramenta de programação em si. Vamos usar o Eclipse, que é uma ferramenta de programação profissional usada bastante no mercado de trabalho. Depois de instalado, vamos criar um projeto básico inicial em branco, aprender a configurá-lo e a executá-lo, e em seguida colocar os comandos básicos de entrada e saída, mostrar uma mensagem na tela para o usuário e aprender como receber informações do usuário. Por fim, vamos ver exemplos de como criar variáveis, atribuir valores a essas variáveis e utilizá-las em expressões para fazer algum tipo de processamento e mostrar resultados para o usuário. Bem, para instalar o nosso ambiente de programação, nós vamos ter diversos passos diferentes, dependendo do sistema operacional que a gente estiver utilizando. No caso do Windows, a gente precisa instalar o compilador chamado MinGW, disponível nesse site aí que vocês estão vendo, ou vocês podem simplesmente vir aqui no Google e digitar MinGW e entrar nesse primeiro link que aparece. Esse é o nosso compilador. Para baixá-lo a gente vai vir aqui no lado esquerdo no link Downloads. Aí a gente clica aqui em Installer para baixar a versão do instalador que a gente vai utilizar no Windows. E aí baixamos esse arquivo que está em mingw getsetup.exe. Pronto. Pronto, a gente salva esse arquivo e depois basta executá-lo para instalar o MinGW. Como eu estou no Linux, eu não vou conseguir instalar esse arquivo aqui. Mas a instalação do MinGW é comum, como qualquer outro programa de Windows. Basta você ir seguindo os passos, clicando em próximo, próximo e próximo até finalizar a instalação do mesmo. No meu caso, como eu estou no Linux, eu vou executar essa parte aqui de baixo. Eu preciso rodar esse comando aqui, sudo apt-get install gcc, para instalar o compilador de C no meu sistema operacional. Sudo apt-get install gcc. Ele deu a informação de que o GCC já está instalado no meu sistema. Nota que eu estou utilizando o Ubuntu, por isso eu uso esse comando apt-get. Então, se vocês também estiverem utilizando, basta executar esse comando aí e o compilador de C vai estar instalado no computador de vocês. Instalado o compilador MinGW no Windows ou GCC no Linux, agora a gente vai baixar o Eclipse, que é nosso ambiente de desenvolvimento. Para fazer isso de novo, a gente vem aqui no Google, vamos pesquisar Eclipse, e aí ó, o primeiro link logo ele tem Eclipse Downloads, que é onde a gente vai baixar o nosso ambiente de programação. Nesse caso, o Eclipse ele é predominantemente para a linguagem Java, então a gente vai descer um pouquinho aqui e clicar na versão para C. Esse aqui, Eclipse DE for C, C++ Developers, que é o que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Aqui ele já vai selecionar o sistema operacional que você estiver utilizando. Então, se for Linux, no meu caso, ele já traz as versões para Linux. Se for Windows, ele também já vai trazer o Windows para você clicar no link e baixar a versão correspondente. Aqui eu vou baixar a versão 64 bits para o meu. Basta clicar aqui em Download e salvar esse arquivo. Depois que terminar de baixar, basta a gente descompactar esse arquivo que foi baixado e pronto, a gente já vai poder utilizar o Eclipse.
sendo necessário para isso apenas que o Java esteja instalado no nosso sistema. Isso porque o Eclipse é um programa feito em Java, então para executá-lo é preciso ter o Java instalado no nosso sistema. Normalmente a gente já tem isso instalado, né, devido a utilizar o Java para outras coisas, como acessar sites de bancos, entre outras coisas. Existem também outras opções de ambiente de desenvolvimento, pessoal, como por exemplo o Dev C++, o Falcon C++, o Code Blocks. Todas essas ideias servem para a gente programar na linguagem C, da mesma forma que a gente vai fazer no Eclipse. Eu escolhi o Eclipse justamente por já ser um ambiente de programação mais profissional. A gente já vai ter que se preocupar em criar projetos, em organizar o nosso programa da forma necessária, como a gente vai fazer depois no mercado de trabalho também. Um detalhe, pessoal, que como a apostila nossa foi feita em 2010, esses links para baixar essas ferramentas podem estar desatualizados. Então sigam esse espaço que eu estou colocando nesta videoaula aqui. A gente vai conseguir baixar as últimas versões, tanto do MinGW como o GCC, como o Eclipse, para utilizar durante a nossa disciplina. Vou cortar aqui o vídeo enquanto termina de baixar o Eclipse para a gente. Pronto, pessoal, terminou de baixar o Eclipse. Daqui o arquivo que foi baixado. Tem por volta de 200 MB, então vai demorar um pouquinho para baixar para vocês também. Agora, o que eu vou fazer com esse arquivo é simplesmente mandar extrair aqui. Ele vai extrair os arquivos do Eclipse nessa pasta Eclipse. E pronto, basta eu entrar aqui na pasta. Vai estar o executável aqui do Eclipse, onde basta eu mandar executá-lo, que ele vai abrir a IDE para mim. Na primeira execução, ele vai pedir para eu escolher uma pasta para ser o meu workspace. O que é esse workspace? É simplesmente um local no meu computador onde vão ficar armazenados todos os projetos que eu criar dentro do Eclipse. Então escolha uma pasta que seja padrão de vocês. Eu vou botar aqui dentro da pasta WAP. Vou criar uma pasta aqui chamada Projetos C. Pronto, e vou usar essa pasta como meu workspace. A partir daí eu clico aqui em Launch. O Eclipse vai passar a usar como padrão essa pasta para a criação de todos os projetos que eu for utilizar. Voltando aqui para o slide, é justamente isso que tem nesse espaço, nesse slide. Pronto, vou maximizar aqui o Eclipse. Essa é a tela inicial que ele traz pra gente, né? Uma tela de boas-vindas com vários tutoriais aqui, que quem tiver um pouquinho de domínio de inglês pode tentar depois dar uma lidinha, né? Então, o que eu vou fazer é desmarcar aqui para não mostrar mais isso para mim e fechar essa tela de boas-vindas para ir direto para a tela de programação mesmo do Eclipse. Pronto, aqui essa tela é que a gente vai utilizar para programar, onde desse lado esquerdo vão estar os nossos projetos. Quando eu criar um projeto, a estrutura de arquivos desse projeto vai estar aqui desse lado esquerdo. Os arquivos, quando eu for editar, vão estar aqui no centro. E aqui do lado outras ferramentas como o console, como visualizador de problemas, entre outros que a gente vai aprendendo durante o curso. Agora, com o Eclipse aberto, a gente vai criar nosso primeiro projeto na linguagem de programação C. Para fazer isso, a gente vem aqui no menu File, New, clicamos em C Project. Vejam que essa ideia, no caso, serve tanto para a linguagem C como C++. Então, tenhamos certeza de clicar em C e não C++, para não misturar as linguagens. Nesse momento nós estamos estudando a linguagem C. Colocamos o nome do nosso projeto. Vou colocar aqui, por exemplo, lá, mundo. O padrão é a gente clicar em projeto vazio aqui embaixo, pessoal, Empty Project, que é o que já está selecionado. Nesse momento vamos clicar em Hello World, porque aí ele já vai criar um projeto de exemplo para a gente ver o programinha, para a gente ver já um programinha implementado em C. Aí clicamos em Next, Next, Next e Finish. Aí o nosso projeto é criado. E vejam que ele já abre aqui
no centro o arquivo de exemplo que foi criado para fazer esse Hello World, certo? Do lado esquerdo aparece aqui o nosso projeto, onde a gente abrir aqui a gente vai ver os arquivos que estão dentro do nosso projeto. Nesse caso é só esse olamundo.c, certo? E aqui é um programa escrito em C que vai fazer somente escrever na tela a mensagem Hello World. Então, nosso projeto já está criado com um arquivo C que faz a escrita dessa mensagem. Antes de mais nada, vamos executar esse programa para ver se ele funciona. No Eclipse, procurem esse botãozinho que parece um botão de play, né, que é o Run, né, para executar o nosso projeto. Se vocês tiverem problema para executar esse primeiro projeto clicando aqui no Run, pessoal, é porque o projeto não foi compilado. Então vocês podem vir aqui em Project, Build All, ou simplesmente clicar em Ctrl B. Quando o projeto é compilado, ele gera o executável que a gente vai poder rodar. E inclusive aqui no projeto do lado esquerdo aparece essa parte de binários, que é justamente o executável que o nosso projeto gera depois de compilado. Aí sim a gente vai poder executar esse programa que foi gerado, clicando aqui em executar como programa C, ou simplesmente clicando no botão de playzinho lá em cima. Pronto, vejam que aqui embaixo no console ele mostra o resultado da execução do nosso programa. Nesse caso simplesmente foi mostrada a mensagem Hello World, que é o que está sendo escrito aqui pelo nosso programa. Vejam que se eu mudar essa mensagem aqui para outra coisa e executar novamente, agora ele vai mostrar a nova mensagem que eu coloquei, certo? Então esse programa básico que ele cria já é um programa funcional que simplesmente escreve uma mensagem, mas que a gente pode usar de base para criar nossos próprios programas. Esse programa que ele cria já tem vários dos comandos básicos que a gente vai utilizar durante o nosso curso, certo? Vejam que ele começa com esse barra asterisco, que é simplesmente a abertura de um comentário, quer dizer, todas essas linhas que estão entre o barra asterisco e o asterisco barra são chamadas de comentários, quer dizer, são linhas que descrevem alguma coisa sobre o meu programa, não são comandos que serão executados, é apenas um texto qualquer que é colocado para explicar sobre o que se trata esse programa. Todo esse texto aqui é gerado pelo Eclipse. Eu posso pegar e mudar aqui, colocar primeiro programa em C, certo? Esse tipo de comentário com barra asterisco e asterisco barra é o chamado comentário de várias linhas. Quer dizer, eu posso ter várias linhas de comentário aqui entre um e o outro. Se eu quiser colocar uma mensagem só de uma linha, um comentário só com uma linha, aí eu posso utilizar ao invés deles o barra barra, certo? Seria o comentário de uma linha, quer dizer, só essa linha é o comentário. Se eu saltar uma linha aqui embaixo já não vai ser mais comentário, certo? Logo após esse comentário aqui, ele coloca os dois includes. Esse comando jogo da velha include, ou cerquilho include, ou hashtag include, é uma chamada diretiva de compilação, quer dizer, é um comando que vai instruir o compilador a fazer alguma coisa para que o seu programa possa ser compilado. Essa alguma coisa é o que? Include. Include em português significa incluir. Então, para que meu programa seja compilado, eu estou dizendo que o C, né, o compilador de C, precisa incluir essas coisas que estão aqui na frente, tanto essa quanto essa. E o que são essas coisas? São chamadas de bibliotecas. Quer dizer, são conjuntos de códigos de programas que já foram feitos anteriormente, que eu posso simplesmente reutilizar no meu programa sem precisar fazê-las novamente. Essa primeira aqui, stdio.h, é a biblioteca padrão de entrada e saída. std vem de standard, que é a palavra em inglês para padrão, e io é input output, né? IO, entrada e saída. Então, é a biblioteca padrão da linguagem C para entrada e saída.
Aí eu preciso utilizar essa biblioteca para usar os comandos de entrada e saída, tanto para receber a informação do usuário quanto para escrever a informação na tela. E como esse primeiro programa já escreve a mensagem aqui na tela, eu preciso dessa biblioteca para fazer isso. Da mesma forma, esse include aqui de baixo, stdlib, é a biblioteca, lib vem de biblioteca, né, library, e std padrão também, né, a biblioteca padrão a gente vai usar em todos os nossos programas em C, certo? Vejam que se eu tirar esses dois comandos aqui do meu programa e tentar executar, não vai dar certo, vai dar um erro. Então, ó, aqui embaixo o erro. Então vejam, basicamente para todos os programas que a gente for fazer aqui durante o curso, a gente vai precisar colocar esses dois includes, certo? A gente vai sempre usar as funções padrão e a gente vai sempre utilizar entrada e saída também. Na próxima linha a gente tem aqui esse int main e void entre parênteses. O que significa isso? Aqui a abertura, aqui a declaração da função principal do meu programa, né? Main em português significa principal. Antes do nome da função eu preciso colocar o tipo. Então nesse caso o tipo é int, significa que essa função tem que retornar um número inteiro no seu final, certo? O nome é main, o nome padrão, para que quando esse programa C for executado, o que ele vai fazer é buscar por essa função main e executá-la. Então todo programa C precisa ter uma função main. Se eu mudar o nome dele aqui, compilar, ele vai dizer que tem um erro. Quer dizer, qual é o erro? O erro é que esse programa não tem a função main, certo? Então ele não vai saber por onde começar a execução desse programa. Volta aqui para main, compilo novamente no Ctrl B, compilou com sucesso aqui embaixo, certo? Esses parênteses indicam que eu preciso passar parâmetros para essa função main, ou não, no caso aqui eu posso colocar só um void, indicando que eu não vou passar parâmetro nenhum, né? Mas, se vocês quiserem dar uma pesquisada, é possível passar parâmetros para a função main. A gente não vai fazer isso aqui nesse curso, porque não é o foco. A princípio sempre vai ser void, ou simplesmente sem nada, a gente pode só abrir e fechar parênteses, indicando que não vai ter parâmetros, certo? Ou deixar o void, que é o que o próprio Eclipse já gera pra gente, não vai fazer diferença. Depois dessa declaração, a gente abre chave indicando que vai se iniciar a nossa função principal, certo? Então, o que estiver entre essa chave que abre aqui na linha 6 e essa que fecha na linha 9 é o conteúdo da minha função principal. É o que vai ser executado quando o meu programa, quando eu mandar executar o meu programa, certo? Na linha 7, é o primeiro comando do meu programa, ele usa essa função puts, certo? Mas esse puts tem o mesmo objetivo do já conhecido de vocês, printf. A diferença é que esse puts escreve e salta uma linha, certo? O printf só escreve a mensagem que eu quero na tela. Por exemplo, coloquei ali Ricardo Viana, certo? Printf Ricardo Viana antes do puts. Compilei e vou mandar executar. Vejam que ele escreve aqui o Ricardo Viana do meu printf e na frente o Ricardo Viana do puts, certo? Então a gente pode até tirar esse puts porque a gente vai usar como base sempre o printf, certo? Tá aí, executei e fez a mesma coisa, escreveu essa mensagem na tela. Na linha 8, então, a gente tem o comando return. Esse comando return ele vai ser sempre o último comando da função principal. Na verdade, como a gente vai ver mais na frente, ele vai ser sempre o último comando de qualquer função. É ele quem indica qual é o retorno que a função vai dar para quem o chamou. Nesse caso, como é a função principal, quem é que chama a função principal? Quando eu executo o meu programa, quem está chamando esse programa, na verdade, é o sistema operacional. É o Windows, é o Linux, é o Mac. Então, quando eu dou 2 cliques lá no executável, é o sistema operacional chamando esse programa para ser executado. E quando eu faço isso, a primeira coisa que eu executo é a função main. Daí, esse retorno é o retorno que o meu programa vai dar para o sistema operacional, certo?
Para que esse retorno? Para o sistema operacional saber se o programa foi executado com sucesso, se deu algum problema, e se tiver dado, que tipo de problema foi. Vejam que, voltando aqui, o tipo da main é int. Daqui. Então, esse retorno tem que retornar um int, um número inteiro. Nesse caso, ele usou a constante exit success, né? O próprio Eclipse já colocou isso aí. Por quê? Porque nessa biblioteca stdlib a gente tem uma série de constantes que a gente pode utilizar para indicar alguma coisa para o sistema operacional. Ou a gente pode simplesmente retornar 0, que é o padrão para a gente dizer para o sistema operacional que o programa foi finalizado com sucesso. Então, se meu programa executar todinho e no final retornar 0 para o sistema operacional, ele vai entender isso como programa finalizado com sucesso, certo? Então, esse é o padrão de programa que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai ter nossa função main, vai ter lá no finalzinho um return 0. Então, se não der problema nenhum e ele alcançar esse return 0, o programa é finalizado e o sistema entende como finalizado com sucesso. Por fim, na linha 9, a gente tem simplesmente a chave fechando a função main, que é o que finaliza o nosso programa, né? A gente não pode esquecer dessa chave. Toda chave que é aberta precisa ser fechada. Vejam que eu tirei e aqui embaixo aconteceu um erro, certo? Por quê? Porque está faltando a chave de fechamento aqui. Inclusive, ele coloca a mensagem de erro dizendo que era esperada uma declaração e não a finalização do programa nesse momento. Coloco a chave, compilo novamente e aí o erro some. Voltando um pouco aqui para o slide, a gente tem os comandos básicos, né? O printf. O printf ele escreve a mensagem na tela, que pode ser simplesmente um texto fixo, como um texto com parâmetros. Quer dizer, eu posso passar parâmetros para escrever números, para escrever outro tipo de coisa dentro do meu printf. Como é que eu faço isso? Através de marcações. Essas marcações são colocadas dentro do texto, vejam aqui embaixo. Printf, seu número é %d. E logo à frente eu coloco separado por vírgula os valores que ele vai utilizar para substituir nesse parâmetro. Vamos colocar aqui, por exemplo, seu número é, e aí eu quero colocar um número aí. Coloco %d e aqui na frente o número que eu vou colocar. Vou botar 8, por exemplo. Então, o que o programa vai escrever na tela para mim? Vai escrever a mensagem seu número é, e no lugar do % dele vai pegar esse 8 e substituir. Então, a mensagem escrita vai ser seu número é 8. Vejam aqui na execução aqui embaixo que ele fez exatamente isso. E aí eu posso colocar tanto um parâmetro quanto mais. Por exemplo, quero escrever vários números. Aí para cada %d que eu coloco, eu tenho que colocar um número aqui na frente para não dar problema. Ó. E aí ele substitui cada um pelo seu correspondente na mesma sequência, certo? Por exemplo, se eu quiser escrever suas notas foram e as 3 notas, certo? Nota não é inteiro. Quando é inteiro eu coloco %d. Nota é número real, então eu coloco %f. %f, vírgula, %f, vírgula, %f. O que ele vai escrever? As 3 notas aqui. Vamos colocar 8.5, 7.2, 5.4. Vejam que números reais são, a casa decimal é através do ponto e não da vírgula. Se eu colocar vírgula, vai dar problema, né? Porque a linguagem ela usa o padrão americano e não o nosso padrão brasileiro. Então, no lugar de cada %f, ele vai substituir por um desses números, certo? E colocar as vírgulas que eu coloquei também separando. Vamos executar. Então vejam, ó, suas notas foram 8.5000, 7.2000, 5.4000. Então, quando ele vai escrever um número real, por padrão ele já coloca todas essas casas decimais. Se eu quiser colocar menos casas decimais, no caso do %f, eu posso colocar assim, ó, .2, .2f. E ele vai usar esse .2 como parâmetro dizendo quantas casas decimais eu quero mostrar.
E aí eu posso colocar o número que eu quiser para ser o número de casas decimais que vai ser mostrado. Aí, assim como a gente tem um printf, a gente tem também o scanf. O printf é o comando básico de saída de dados, o scanf é o comando básico de entrada de dados, onde a gente vai passar um parâmetro muito parecido com o do printf para ser o modo de leitura que eu vou ler essa variável, certo? Então, para usar o scanf, eu preciso ter uma variável primeiro. Vou criar uma variável aqui do tipo int, que eu vou chamar de x, e vou dizer que scanf, como é inteiro, eu digo o formato que eu quero ler, %d. E aí, aqui na frente, eu passo a variável onde esse valor lido vai ser colocado. No caso, como é na variável x que eu quero, eu coloco x. Mas antes do nome da variável, eu sempre tenho que colocar o e-comercial. Por quê? Porque esse comando scanf, ele recebe, na verdade, um endereço e não uma variável. E através desse e-comercial, eu estou dizendo para ele qual é o endereço da variável x. Então, sempre que eu for usar o scanf, eu vou utilizar esse e-comercial antes do nome da variável para que ele pegue o endereço e não a própria variável em si. Então, como eu li o x, eu vou mudar o printf aqui para escrever o x, para ver se ele realmente está lendo o que eu quero. Vou colocar, você digitou %d, e aí a variável x para ele trocar o %d pelo x na hora de escrever. O que vai acontecer nesse programa? Eu vou ler um valor do usuário, armazenar na variável x e depois escrever de volta a mensagem você digitou, seguido do valor da variável que ele digitou. Então aqui fica em branco, esperando eu digitar um valor. Vou colocar aqui 10, aperto Enter. Esse 10 vai para a variável x. Depois ele escreve aqui na tela o valor dessa variável junto com a mensagem você digitou. E aí fecha o programa que eu queria fazer. Esses parâmetros do scanf seguem o mesmo padrão dos parâmetros do printf. Se eu quiser ler um inteiro, é %d. Se eu quiser ler um número real, %f. Se eu quiser ler um caractere, %c. E assim por diante. Tá? Vejamos esse outro exemplo, bem parecido com o que a gente fez. A diferença maior é que tem uma mensagem antes da leitura, indicando para o usuário o que eu quero que ele faça. Vamos implementar ele aqui. Vou criar uma variável idade, que é onde eu vou armazenar o valor que a pessoa vai digitar. Vou colocar uma mensagem, digite sua idade. Opa. Vou ler a idade aqui, scanf, como é inteiro, é %d, é comercial e o nome da variável é idade. Pronto, li a idade, agora eu vou escrever na tela. Printf, sua idade é, %d, e aqui a variável que vai ser colocada no lugar do %d. Pronto. Agora ele coloca a mensagem aqui para mim, digite sua idade, 31, e aí ele devolve a mensagem, sua idade é 31 pra gente, certo? Então, pessoal, nesse exemplo simples a gente vê o fluxo básico que todos os programas que a gente vai fazer vão possuir: entrada, processamento e saída. Então, primeiro a gente tem a entrada, a gente vai pedir valores para o usuário dar como entrada. Depois a gente vai fazer alguma coisa com esses valores, processar, no caso. Nesse programa não tem nada, mas, por exemplo, eu podia fazer algum cálculo com essa idade para depois mostrar um resultado. E aí no final a saída, que é justamente eu mostrar os resultados desses cálculos para o usuário. Um pequeno detalhe aí, pessoal, para quem vai usar com Windows, o Windows ele tem um pequeno problema nessa saída de dados. Então,
pode ser que vocês tenham problema de, quando tem vários scanf, vários printf, ele pular algum scanf, pular algum entrada de dados de vocês. Para corrigir esse problema, vejam, a gente coloca esse comando aqui logo após os printfs, certo? Vejam que no exemplo aqui do slide já tem, logo após o primeiro printf, esse comando fflush stdout. Então, ó, logo depois do printf, coloco. Ele serve para dar uma limpada no buffer de saída. O que significa isso? O programa vai armazenando os seus dados todos num buffer de saída para na hora que eu mandar escrever ele jogar isso para fora, certo? Então pode ser, no Windows às vezes acontece de dar um conflito entre essa entrada e saída nesse buffer. E aí o que eu faço? Eu executo esse comando garantido que não vai ter problema, certo? Então isso aqui pode ser que não seja necessário mesmo no Windows, mas se em algum momento vocês tiverem problemas com entrada e saída de dados, lembrem de colocar esse comando para que não haja mais o problema. No Linux que eu estou usando aqui, nunca vai ser necessário, porque não tem esse problema. Então eu posso até tirar. Vejam como esse exemplo aqui, esse é o tipo de problema que pode ocorrer, certo? Então, ao invés de mostrar a mensagem primeiro para a pessoa digitar o valor, ele já mostra, ele primeiro pede o valor para depois mostrar a mensagem, já mostra todas as mensagens erradas. Que aí não vai ser o comportamento que eu quero do meu sistema. O que eu quero é esse aqui em cima. Mostra a mensagem, a pessoa digite e depois eu mostro a mensagem. Então, se você tiver esse tipo de problema aqui embaixo, lembre de colocar o fflush para corrigi-lo. Aí aqui, pessoal, a gente tem alguns detalhes que vocês já viram em algoritmos 1, só refrescando a memória. Por exemplo, para declarar várias variáveis em uma linha, eu posso colocar o tipo e aí os nomes todos separados por vírgula. Então, eu estou criando vários com o mesmo tipo, todas elas com o mesmo tipo, certo? Os tipos básicos a gente vai usar praticamente em todos os nossos programas. A gente tem o void, que é o sem tipo, né? Não tem tipo para aquela variável. Geralmente isso aqui é usado para criar funções, né? Normalmente, como vocês já devem ter visto, a gente vai rever lá na frente. Int são os números inteiros, né? Qualquer número positivo ou negativo, sem casa decimal. Float são os números reais, qualquer número positivo ou negativo, com ou sem casa decimal. E aí, relembrando, a casa decimal é com o ponto e não com vírgula. Char são os caracteres alfanuméricos. Qualquer caractere, um só, né? Um só caractere, e é representado entre aspas simples. E temos também o tipo bool, que pode ser utilizado através dessa biblioteca aqui. Se eu quiser criar um tipo booleano, que assume valores lógicos true ou false, né? Verdadeiro ou falso, eu tenho que colocar esse include aqui lá em cima, né? stdbool, para que eu possa usar o bool. Para atribuir valores a variáveis, eu posso usar o igual, né? Criei ali duas variáveis A e B, coloquei na variável A o valor 10, na variável B o valor 18, e aí criei outra variável chamada soma, onde eu coloco nela o A mais B, quer dizer, ele vai somar as duas, e já jogar na variável soma o resultado dessa conta direto na declaração da variável soma. Então eu crio a variável soma já atribuindo a ela um valor, que é o resultado da soma de A mais B. Depois faço um printf, soma de %d mais %d é %d. Nesse primeiro %d ele vai botar o A, vai ser aqui embaixo o 10. Nesse segundo ele coloca o B, vai ser aqui embaixo o 18. E nesse terceiro ele coloca o soma, que é o resultado, que vai ser no caso o 28. E por fim, pessoal, vocês têm aí na apostila, no material, e aqui eu replico, diversos operadores que a gente pode usar na construção das nossas expressões. A gente tem operadores aritméticos, basicamente, soma, subtração, multiplicação, divisão, que pode ser divisão inteira ou real. Se a divisão for inteira, quer dizer, eu estou dividindo dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro. E se a divisão for real, quando eu divido dois números reais, o resultado vai ser também um número real.
E também temos o operador porcentagem, que é o resto da divisão inteira, né? Isso é especialmente útil, por exemplo, quando eu quero saber se o número é par ou ímpar. Aí, o que eu faço? Eu divido por 2, verifico se o resto é zero. Se for zero, é par. Se não for zero, se for 1, vai ser ímpar, certo? E a gente tem também operadores relacionais e operadores lógicos, que vão ser mais úteis quando a gente estiver vendo os comandos de seleção, onde a gente vai precisar criar condições. O igual, igual, né? Dois iguais, lembrando que um igual só é o comando de atribuição, certo? Isso aqui eu vou testar se uma variável é igual a outra. Aí temos o maior, o menor, maior igual, menor igual e o diferente, que é exclamação igual. Tudo isso para comparar duas variáveis. Quando a gente for comparar, a gente só pode comparar valores do mesmo tipo, certo? Eu não posso comparar um caractere com um número real, por exemplo. E os operadores lógicos, através dos quais a gente junta várias condições diferentes. Pode ser com i lógico, né? 2 é comercial, quer dizer, uma condição e outra condição. Só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Temos também a disjunção, o ou lógico, né? Que é esse barra barra, né? É logo aqui do lado do Z no teclado. Que é, eu vou juntar duas condições através do ou. Quer dizer, para que a condição somada seja verdadeira, basta que uma delas seja verdade, ou uma ou a outra. Não precisa que as duas sejam como no i. E a negação, né, o não lógico, é a exclamação. A exclamação. Quando você coloca ele, a sua expressão lógica vai inverter de valor. Se era verdadeiro, fica falso, e se era falso, fica verdadeiro. Certo? Por enquanto é só, na próxima aula a gente continua.